Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do profeta Amós, nosso segundo encontro. Vamos trabalhar Amós capítulo 1, versículo 6 até Amós capítulo 2, versículo 5. Vamos ouvir a leitura do nosso texto. Filistéia. Assim diz Javé: por 3 crimes de Gaza e pelo 4º, eu não vou perdoar, porque fizeram cativo um povo inteiro, para entregá-lo a Edom. Porei fogo nas muralhas de Gaza e queimarei seus palácios. Eliminarei os chefes de Azoto e o dono do poder de Ascalon. Voltarei minha mão contra Acaron, e o que sobrar dos filisteus será liquidado. Diz Javé. Tiro é uma outra cidade. Assim diz Javé: por 3 crimes de Tiro e pelo 4º, eu não vou perdoar, porque fizeram cativo um povo inteiro, para entregá-lo a Edom, sem respeitar o pacto de irmãos. Porei fogo nas muralhas de Tiro e queimarei seus palácios, de Javé. Edom. Assim diz Javé: por 3 crimes de Edom e pelo 4º eu não vou perdoar, porque perseguiram seus irmãos com a espada, sem ouvir a voz do sangue fraterno, e porque acenderam sua raiva para sempre, guardando ódio eterno. Porei fogo em Temã e queimarei os palácios de Bosra, diz Javé. Amon. Assim diz Javé: por 3 crimes de Amon e pelo 4º eu não vou perdoar, porque rasgaram o ventre das mulheres grávidas em Galaad, só para alargar suas fronteiras. Porei fogo nas muralhas de Rabá e queimarei seus palácios, com gritos de guerra no dia da batalha, como vendaval em dia de tempestade. Seu rei irá para o cativeiro, junto com seus chefes, diz Javé. Capítulo 2, versículo 1. Moabe. Assim diz Javé: por 3 crimes de Moabe e pelo 4º, eu não vou perdoar, porque eles queimaram até as cinzas os ossos do rei de Edom. Porei fogo em Moabe e queimarei os palácios de Cariot. Moabe vai morrer em meio ao barulho, entre gritos de guerra ao som da corneta. Eliminarei o juiz que aí existe e com ele trucidarei as suas autoridades, diz Javé. Judá. Assim diz Javé: por 3 crimes de Judá e pelo 4º eu não vou perdoar, porque desprezaram a lei de Javé e não guardaram seus mandamentos, tomando o caminho no rastro das mentiras que um dia seus pais já tinham seguido. Porei fogo em Judá e queimarei os palácios de Jerusalém. Então, essa aqui é a parte da leitura que nós vamos refletir. Ele começa, então, fazendo uma profecia contra a Filistéia. Nós estamos aqui no capítulo 1, versículo 6 ao 8. Diz assim, versículo 6. Assim diz Javé: por 3 crimes de Gaza e pelo 4º eu não vou perdoar, porque fizeram cativo um povo inteiro para entregá-lo a Edom. Novamente, a última gota d'água. Pelos 3 crimes, pelo 4º. Javé não vai mais perdoar. O motivo teria sido o lucrativo comércio de escravos capturados em expedições militares. Gaza, querendo ampliar seu território,
prendia migrantes ou prisioneiros e vendia-os a Edom, que os comprava. Versículo 7. Porei fogo nas muralhas de Gaza e queimarei seus palácios. Com punição, as muralhas de Gaza, que protegiam a população, dessas muralhas serão queimadas com seus palácios. Javé vai destruir a cidade por meio do castigo, que será o fogo. Versículo 8. Eliminarei os chefes de Azoto e o dono do poder de Ascalã. Voltarei minha mão contra Acaron, e o que sobrar dos filisteus será liquidado, diz Javé. Os filisteus estavam unidos numa federação de 5 cidades. Aqui nós vemos mencionadas 4. A quinta é Gat, que na época do profeta Amós não pertencia mais à confederação. O castigo que Javé não mais tolera desta confederação irá eliminar os chefes de Azoto e os donos do poder de Ascalon. Javé vai pesar a mão, sinal de aniquilação, a Acaron, e o que sobrar será eliminado, isto é, os sobreviventes da guerra que escaparam do extermínio, assim diz Javé. A cidade de Tiro. Tiro, nós vamos ver do versículo 9, versículo 10, no primeiro capítulo. Assim diz Javé: pois 3 crimes de Tiro, e pelo 4º eu não vou perdoar, porque fizeram cativo um povo inteiro para entregá-lo a Edom, sem respeitar o pacto de irmãos. Novamente a gota d'água. Javé não vai tolerar mais, pois 3 crimes e pelo 4º. Isto é, Javé esgotou sua paciência. O povo de Tiro fez cativos um povo inteiro, não respeitando o pacto familiar. A fraternidade surgia de um pacto. A acusação é que Tiro traiu por dinheiro e quis ganhar com o mercado de escravos, vendendo por dinheiro o povo que, por direito, deveria ser libertado e jamais escravizado. A atenção vem dirigida ao povo do norte, povo de Israel, vendidos por Tiro. O pacto entre o reino de Davi e Salomão com Tiro encontramos lá no primeiro livro de Reis, capítulo 5, versículo 12. Versículo 10. Porei fogo nas muralhas de Tiro e queimarei seus palácios. O castigo de novo com fogo, desde as muralhas protetoras da cidade até os palácios, por ter violado o pacto com outra nação irmã. Edom. Edom nós vamos encontrar capítulo 1, versículo 11 ao versículo 12. Assim diz Javé: por 3 crimes de Edom e pelo 4º eu não vou perdoar, porque perseguiram seus irmãos com a espada, sem ouvir a voz do sangue fraterno, e porque acenderam sua raiva sempre, guardando o ódio eterno. Javé não vai perdoar, chegou a gota d'água. Esta profecia se refere a Edom, Esaú, irmão gêmeo de Jacó e Israel. Por causa da primogenitura e a bênção de Isaac para seu filho Jacó, gerou um rancor familiar que manteve os 2 povos irmãos separados. Edom manteve na história uma hostilidade para com o povo de Israel, Jacó, por repetidas agressões. O direito de Edom, então, é contra seu irmão Jacó e Israel. Edom não teve compaixão nem ajudou a sua irmã nação quando invadida por uma potência para destruir Israel. Até colaboraram na perseguição de seus irmãos,
perseguiram-nos, né? E entregaram-os aos povos invasores, né? Pois eles guardavam um rancor e ódio eterno contra seus irmãos israelitas. Versículo 12. Porei fogo em Temã e queimarei os palácios de Bosra, de Javé. Temã e Bosra, aqui representam todo Edom. Eram residências dos chefes de Edom, a sudoeste do Mar Morto. Uma ficava ao norte e outra ao sul. O castigo será o fogo para as duas cidades e, por meio delas, a destruição de todo o território. Amon. Amon, nós vamos ver no versículo 13 ao versículo 15. Então, capítulo 1, versículo 13 e versículo 15. Assim diz Javé: pois 3 crimes de Amon e pelo 4º eu não vou perdoar, porque rasgaram o ventre das mulheres grávidas em Galaad, só para alargar suas fronteiras. Novamente, chegou a gota d'água para Amon. Javé não vai tolerar o delito de Amon, porque é grave. Não é só cruel, mas também é desumano, e que pretendia aniquilar toda a descendência de um povo. E tudo isto para alargar seu território, isto é, as vidas indefesas, por terras. Sabemos que na antiguidade esse tipo de atrocidade era conhecido pelos exércitos do Oriente Próximo. A gente encontra isso no 2º livro de Reis, capítulo 8, versículo 12, e também 2º Reis, capítulo 15, versículo 16. Amon quis aumentar seu território, transgredindo o acordo com o povo de Israel, naquele território de Galaad. Porei fogo nas muralhas de Rabá e queimarei seus palácios com gritos de guerra no dia da batalha, como vendaval em dia de tempestade. Rabá era a capital de Amon, hoje a moderna Amã. Um exército, castigo de Javé, vai invadir com gritos de guerra, de forma arrasadora, contra as muralhas que protegem a cidade e seus palácios, que serão todos queimados. Versículo 15. Seu rei irá para o cativeiro junto com os chefes, diz Javé. O povo todo vem atingido na pessoa de suas autoridades. O rei e os chefes de tribos irão perder as terras que conquistaram, irão ter que amargar o exílio. Moabe. Moabe nós vamos encontrar no capítulo 2, no versículo 1, até o versículo 3. Assim diz Javé: por 3 crimes de Moabe, e pelo 4º eu não vou perdoar, porque eles queimaram até as cinzas dos ossos do rei de Edom. Novamente Javé não vai perdoar, chegou a gota d'água. Moabe recusou sepultar um rei inimigo. Para os antigos, isso significava deixar o defunto em situação de maldição. Era considerado o máximo da imoralidade. Pior ainda, foi queimar os últimos restos. A destruição dos ossos privava o defunto do repouso depois da morte. Capítulo 2, versículo 2. Porei fogo em Moabe e queimarei os palácios de Cariot. Moabe vai morrer em meio ao barulho, entre gritos de guerra e ao som da corneta. Cariot era a cidade principal de Moabe, a leste do Mar Morto. O som da corneta era um sinal dado aos sitiantes de uma cidade, ao cercar a cidade de que chegou o assalto final. Então, era um aviso à cidade que chegou o assalto final. A cidade tinha que se preparar para esse assalto final do inimigo.
O ataque será tão brutal que o povo vai morrer de pavor diante do ataque do inimigo. Javé vai queimar os palácios e a terra arderá em fogo. Eliminarei o juiz que aí existe, e com ele trucidarei as suas autoridades, diz Javé. O juiz designa o rei que deve governar na justiça. Tanto o rei e as autoridades serão trucidadas, eliminadas. A vingança de Javé será dada à região de Moabe, a capital, e ao povo que sofrerão a punição de Deus. Judá, capítulo 2, versículo 4. Assim diz Javé, pois 3 crimes de Judá e pelo 4º eu não vou perdoar. Porque desprezaram a lei de Javé e não guardaram seus mandamentos, tomando o caminho no rastro das mentiras que um dia seus pais já tinham seguido. Novamente, Javé não perdoará os crimes de Judá, o reino do sul, cuja capital é Jerusalém. O reino de Judá rompeu a aliança com Javé Deus. Fez essa aliança que Deus fez com seu povo, pecando e afastando de Javé, como fizeram seus antepassados. O delito de Judá é ter rompido com a aliança, desprezaram a lei do Senhor, e de modo especial servindo outros deuses, e abandonando o Deus de Judá, que é Javé. Capítulo 2, versículo 5. Porei fogo em Judá e queimarei os palácios de Jerusalém. O incêndio era uma das vinganças de guerra. Aqui o Senhor mesmo enviará o incêndio como se tratasse de um raio celeste. E ele também diz, os pais, os antepassados, significa que os antepassados fizeram o culto aos deuses. E esse culto aos deuses chegou até a ser tolerado em Judá, desde a época de Salomão. A mentira significa os ídolos e os cultos prestados aos deuses. Javé não vai tolerar e vai queimar a terra de Judá e a capital, porque romperam com a aliança, adoraram outros deuses, isto é, seguiram a mentira, os ídolos, e deixaram Javé de lado. Então, diante disto, vem a punição de Javé ao seu povo. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.